dos reguladores que você vê na fase direita, a patogênica, que são os coloides, protite, simprotite e espermite. E à medida que você equilibra, principalmente com uma alimentação saudável, de preferência orgânica, suco verde, uma alimentação saudável utilizando água mineral, eu diria assim, uma água de torneira filtrada é uma água desestruturada por hidróxido de alumínio, por óxido de cobre, por fluoreto de sódio e por muitos tóxicos que estão na represa. Não adianta filtrar, que nós nunca vamos conseguir fazer com que essa água volte a ser estruturada. Então, a melhor coisa que se faz é ter água mineral no aconselhamento para o paciente, porque essa água vai se tornar um plasma, vai participar desse plasma, desse sangue, da composição do sangue. Então nós precisamos de uma água mineral, que é uma água estruturada geologicamente, mineralogicamente falando. E, portanto, para você poder regredir de fases de patogenia elevada, no caso sinacite 1 e 2, ou na fase ascite 1 e 2, grave, muito grave, nós precisamos de ter uma água mineral para cozinhar, para o café, para a sopa, para o suco e para beber. A água mineral, ela é estruturada, ela não tem hidróxido de alumínio, não tem óxido de cobre e vários outros resíduos tóxicos que a água de torneira tem, mesmo filtrada. Então temos que trocar essa água mineral por uma água, não se preocupar com a água alcalina, que normalmente se fala muito de água alcalina, preferimos ter um rodízio de água mineral para que nós possamos eliminar mais toxinas e parar de entrar essas toxinas todas que você tem aí, principalmente da água, dos agrotóxicos. Quando você reequilibra essa pessoa na alimentação, claro que paralelo vocês vão utilizar todos os agentes naturais possíveis para reequilibrar. Aí vocês podem utilizar a ozonoterapia da forma que vocês conhecem melhor para equilibrar mais esse plasma. Continuando a nossa apresentação com a microscopia de campo escuro em vivo, né? Gostaria de mostrar para vocês a lâmina, que é a lâmina Kinetel da Alemanha, que é a melhor que tem, a lamínula Kinetel, agulha de insulina, a 0,03 por 13 milímetros. Lembrando que a coleta da microscopia de campo escuro, ela tem que estar entre os 20 segundos e ir direto para o microscópio. Aqui eu tenho uma microscopia de campo claro, que eu vou colocar para vocês para ver a diferença. E nós temos lá a microscopia de campo escuro, que é análise em vivo. Então, o campo claro, ele é análise em vivo e in vitro. Lembrando que a microscopia de campo escuro, ele não é uma classificação patológica, ele vai mostrar o nível de saúde de cada paciente. Portanto, nós vamos estar estudando o terreno biológico. O Francisco, ele não é um vegetariano, o Francisco tem a comida, a alimentação tradicional, não bebe, não fuma, né? E sua idade? 43. 43 anos, ok. Vamos fazer aquilo lá então. Isto aqui, só uma licença. Vou passar esse álcool aqui. Já lavou a mão com água e sabão. Vamos secar. Vamos deixar uma aqui. O dedo mínimo da mão direita, o lado do fígado, centro da lâmina, não se mexe, não olha, por favor, isto.
Vamos observar então que é um toque sem chegar na pele, um toque leve por cima. Sempre fazendo uma ordenha, nunca apertando. Obrigado, viu, Francisco? Saúde. Bom, dando sequência à nossa apresentação dessa análise de microscopia de campo escuro em vivo, nós estamos filmando um vídeo agora, nesse momento, né, na tela do monitor. Nós podemos observar o seguinte: vários, né, quilomicrons juntos com simprotites, protites e espermites. Interessante que todos os que tiverem movimento browniano, que são em zigue-zague, esses aí são os quilomicrons que carregam uma carga elétrica e tem esses movimentos browniano que faz esse zigue-zague. Portanto, eles não são os reguladores que nós conhecemos, que seriam esse daqui, ó. Aqui a forma apatogênica e aqui a forma, então, a partir daqui, ó, começa então a forma patogênica, ok? Então, eles são regulatórios, tem muitos regulatórios que vão em direção à membrana. O quilomicron, ele faz o movimento browniano. Aqui nós temos, então, micrócitos, vários micrócitos, né, mostrando grande deficiência de B12. Esse paciente, ele tem um triglicérides elevado, por isso apresenta esses quilomicrons no plasma. A gente tem células alvos aqui. Vamos caminhar um pouquinho para diante para a gente verificar. Aqui nós temos um granulócito, que seria justamente um eosinófilo. Vocês podem observar que tem um efeito rouleau. Eu quero ver essa forma aqui. Aqui é um cristal de gordura, né? Fechei a luz cooler, né? A luz cooler está fechada, então a gente consegue observar melhor. Se eu abro mais, eu já não consigo observar mais. Então aqui existe cristais de gordura com grande possibilidade também, não só de triglicerídeos, que se verifica nas partículas de quilomicrons, partículas de gordura, ok? Mas um colesterol provavelmente elevado. Nós estamos observando também aqui essa hemácia crenada, achatada. O achatamento na membrana mostra uma deficiência de fosfolipídios, de vitamina E, de vitamina C e ômega 3, 6 e 9. Existe toda uma aglutinação, né? Essa aglutinação no efeito rouleau que a gente está vendo aqui, já não está vendo as formas. Existe uma má circulação que se compromete mais quando vai aparecendo esses filas aqui por baixo, que são umas linhas, né? É o fibrinogênio também. Ó, consegui ampliar para vocês observarem vários filas aqui embaixo, que é a primeira fase de deposição de toxinas, na qual vai se tornando esse terreno biológico com pH acidificado. À medida que vai passando o tempo, essas fibrinas vão aparecendo, as traves de fibrinas vão aparecendo e vão mostrando justamente a má circulação, principalmente dos membros inferiores. A forma de efeito rouleau já mostra um déficit de HCl, de ácido clorídrico. Então existe uma terapia com ácido clorídrico, que se toma 3,7 até 10%, de 1 a 15 gotas a 3,7%, em 30 ml de água no meio da refeição inicial, e pode se evoluir para o HCl 10% de 1 a 3 gotas somente. Muitas vezes uma gota só já está
no meio da refeição, já fazendo a digestão de proteína, colocando o cálcio dos alimentos em solução e ativando o fator intrínseco para absorver a B12 dos alimentos. Sem o fator intrínseco, nós não temos como absorver a B12. Portanto, o ácido clorídrico vai ajudar como enzima digestiva, né, a fazer essa absorção. Agora vocês imaginam fazer um ozônio terapia aqui, né, uma grande autohemoterapia com ozônio. Provavelmente essas células elas vão se soltar, né? Aqui nós temos um neutrófilo segmentado, pode ver que ele está aderido e ele é bem expansivo, é sinal que aqui tem alguma coisa com um corpo estranho. Toda vez que nós não tenhamos os granulócitos, são agranulócitos, são os linfócitos, aqui é um linfócito. E nós estamos querendo observar se existem as formas evoluídas com a valência elevada. Aqui são as formas primitivas. Os reguladores daqui conseguem dissolver essas placas e eliminar essas formas do endobionto patogênico. Aqui, então, nós temos 2 leucócitos, né? 2 neutrófilos. Toda vez que nós achamos uma célula fantasma como essa, ela pode ser identificada junto com as outras como uma célula com uma deficiência de fósforo, fosfolipídios, né? A vitamina E, o ômega 3, o ômega 6. E essa objetiva é uma objetiva iridiana, onde a gente pode abrir o diafragma dela e fechar, é onde que a gente consegue então observar essas hemácias nesse formato. Aqui, então, nós vamos pensar que é algo ocorrendo aqui na lâmina, e não, isso aqui é um artefato, né, de um fio de algodão que foi junto com o sangue, grudou na lamínula, portanto, não é nada. Vamos passar para diante. Aqui nós estamos vendo um cristal de colesterol. Portanto, este mapa e este daqui, né, nós podemos passar para vocês ou pelo WhatsApp ou por e-mail, né, dando de presente para vocês essa informação e passando a bibliografia completa. Obrigado e saúde para vocês. Pronto. Um laudo da microscopia de campo claro para vocês observarem, né? Onde nós podemos verificar que logo na primeira imagem que você vê aí, observe, hemácia de tamanho padrão, uniforme, indica uma excelente genética e apto a superar patologia. Observe hemácias
grudadas em forma de rolo, pode indicar o efeito Rouleau. Um déficit de HCl, de ácido clorídrico, indica elevada vulnerabilidade em fazer alergias às histaminas. Aqui é um laudo dessa microscopia. Um outro paciente com outro laudo, né, que a gente vai observar então nessa aglutinação e nos pontos brancos que você observa aí no meio desse plasma, na microscopia de campo escuro, as hemácias aglutinadas e plasma com muitos reguladores. Pode indicar baixa de energia mitocondrial. Existe uma tentativa de regularização pelas forças desses simprotites. Queria... O Simplast é uma forma muito significativa de um pH alterado. Se agrupa, se aninha, né, colônias com desenvolvimento de formas superiores patogênicas. Essa superfície pode ter cristais vermelhos e alaranjados, que pode indicar uma intoxicação medicamentosa alopática. Observe que é uma placa de endobionto. Ao invés das toxinas estarem todas soltas, ela se aglutina e forma, à medida que você tem um colorido dessas placas, pode indicar sim o uso de uma intoxicação pelo uso de antibióticos. Pessoal, caso vocês queiram, vou deixar uma bibliografia com o professor Carlos Nogales, para que ele possa distribuir para vocês. E essa biografia vai ter todos os livros de microscopia de campo escuro e de alguns autores da Alemanha e dos Estados Unidos também. Terminando essa nossa aula de microscopia, gostaria que vocês pudessem aproveitar o estudo da microscopia de campo escuro na correlação com o tratamento da ozonioterapia. O antes e o depois, que vocês possam observar e acompanhar seu paciente na evolução de recuperação. Desejo a todos muita saúde e muito grato.